Rádio Vale FM de Juazeiro do Norte. Primeiros, boa sorte na seleção brasileira. Fala um pouquinho desses primeiros momentos na seleção, primeiro treino, chegando à seleção brasileira nesse momento decisivo de eliminatórias, e o fato de ter alguns companheiros de equipe facilitou essa chegada na seleção? Boa tarde. Primeiramente, só queria agradecer ao Dorival pela oportunidade. Como eu falei, estou vivendo um sonho aqui, de estar vestindo essa camisa, que eu sempre almejei sempre. Muito feliz. Ainda não treinei ainda, só tivemos a parte de regenerativo. Hoje vai ser meu primeiro treino com meus companheiros. E sobre ter o Gerson, o Alex e o Ortiz aqui é muito bom, porque passa uma sensação de eu estar em casa. Então, acho que isso é muito importante, ter companheiro de equipe aqui, e as expectativas são as melhores. Wesley, aqui, boa tarde, parabéns, é muito bom te ver aqui. Wesley, há um ano atrás, você era um jogador muito contestado. Cansei de ver torcida pedindo para que você fosse vendido. No meio do ano chegou uma proposta para você no Flamengo, e você teve ali à beira de ser vendido, e muitos torcedores reclamaram por você não ter sido vendido por aquele valor. E quando acaba a janela de transferência, ali começa o seu crescimento. E o Tite, que era o técnico na atual situação, ele falou assim: a melhor contratação do Flamengo nessa janela foi a permanência do Wesley. Dali para cá, você veio crescendo, 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 e hoje é uma unanimidade no meio da torcida do Flamengo, e muitos até falam assim: olha, 20 milhões de euros que iam pagar nele no ano passado, ficou barato. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que falta um pouco de paciência com esses jogadores mais jovens? Falta um pouco de mais cuidado com essa molecada que sobe da base para o profissional? Uma vez que a gente, observando você jogando hoje, é claro, aprimorou algumas coisas, mas a sua postura não mudou. Você continuou sendo um jogador ofensivo, você continuou indo para dentro, você continuou jogando do mesmo jeito. Claro que algumas coisas, questão de posicionamento, de acertar mais passes, mudaram ali, o Gerson também dobrando bem com você pelo lado direito. Mas a pergunta é essa: na sua opinião, falta um pouco de paciência com esse jogador que sobe da base profissional, de ter mais um pouco de cuidado, de ter mais um pouco de um olhar mais apurado, de aprimorar os talentos deles? Acho que sim, acho que falta paciência, mas vou falar sobre mim. Acho que também vai muito do jogador. Entender como eu posso falar? Entender o momento que ele está, porque eu vinha do momento de 2023, que eu comecei a ser titular, estava bem, oscilando bastante, só que eu via que eu podia melhorar. Então, 2023, eu cheguei, botei meu pé lá, fui oscilando, 2024. Todos vocês sabem que foi um ano muito de aprendizado para mim. Então, a impaciência da torcida me fez criar um negócio na minha cabeça que eu pensei: o que eu tenho que fazer? Então, acho que todos os jogadores que estão passando por isso têm que tomar uma atitude. Falando da minha pessoa, que eu tomei essa atitude e vi que teve resultado. E como eu falei, se a torcida estava me cobrando é porque sabia o que eu podia fazer e onde eu podia chegar. Olá, Wesley. Yuri Ascar, da TV Record. Parabéns pela convocação. A gente vê uma certa dificuldade dos jogadores pela falta de entrosamento em render na seleção brasileira o que eles rendem no clube. Você, chegando agora à seleção, se tiver a oportunidade de entrar em campo, como tentar superar essa dificuldade da falta de entrosamento para render bem em campo? Acho essa pergunta para o cara errado. Estou chegando agora, se eu tiver a oportunidade, que é o sonho de todo jogador, vou tentar me entrosar o mais rápido, como estou tentando no almoço, estou conversando com todo mundo. Acho que sim, o entrosamento é primordial. Como você fala, como o Bruno fala, é jogador do Liverpool, jogador do Real Madrid, jogador do Arsenal. Então, ele joga mais contra do que junto. Então, o pouco tempo de trabalho atrapalha bastante. Só que eles já estão... Aí vai da pergunta dele, a paciência que tem que ter. O entrosamento só é com o tempo, e que se esse time estiver entrosado, chega longe.
Aqui, tudo bem, Wesley? Tudo bem. Bom te ver aqui. Queria que você pudesse falar, né? Você chega num momento muito importante aqui na seleção, sua estreia, mas contra jogos importantíssimos, Colômbia e depois a Argentina, lá na Argentina, né? É um momento realmente bem importante para a seleção brasileira e você está fazendo a sua estreia. Primeiro, eu queria que você falasse como é que tem sido esse ambiente para você. Você até falou que tem tentado se entrosar bastante conversando com eles. Como é que tem sido para você e como está a tua cabeça também, chegando nesse momento importante? E queria também que você pudesse falar, porque, até usando um pouquinho da pergunta, sobre jogadores que já estão no teu convívio, especificamente falando do Gerson, né? Você até falou sobre a importância do Gerson, o quanto ele te colocou num caminho, né? Te trouxe para o caminho certo. Como é que tem sido também aqui com ele? Como é que foi quando vocês souberam que seriam convocados juntos, estariam aqui juntos? O que ele já te passou de conselho? Como é que tem sido também com o Gerson aqui? A primeira pergunta sobre os jogos, né? São dois jogos que todo mundo sonha em jogar, Colômbia e Argentina, 2 jogos grandes, mas como o Bruno falou aqui antes, todo mundo que veste essa camisa já está acostumado com esses jogos grande, pressão, essas coisas, então todo mundo sabe lidar com isso. A gente vai seguir o plano do seu Dorival e fazer o que ele pediu pra gente, e como eu falei, com esse time entrosado, os talentos que tem, Vinícius Júnior, Rodrigo, que hoje eu vendo, falando do almoço agora, que eu tento entrosar com eles, eu fico olhando para eles e falo, caramba, só vi esses caras, só vi esses caras pela TV, e agora eu tô aqui sentado do lado deles, eles ficam falando comigo, então, muito feliz com isso. Sobre o Gerson, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser convocado, acho que todo mundo viu o vídeo, né? Então, foi uma gritaria e eu não ouvi o nome dele. Tipo, foi o Wesley, todo mundo gritou lá em casa, todo mundo me abraçou, começou a chorar, e eu não vi o nome dele. Aí eu já comecei a pesquisar, eu falei, que isso, o Gerson não vai? Comecei a pesquisar. Aí depois passou por sentir o alívio que ele ia vir, porque peço bastante conselho para ele, e às vezes eu nem peço, ele já chega me falando, ó, lá é assim, lá é assado. Eu falo, caramba, paizão, seleção. Aí ele, mano, agora mudou a chave. Aí agora eu só tô colado com ele, vou pedindo conselho. E é isso, hoje eu já tô nervoso para treinar. Tô mais nervoso para treinar do que para a coletiva. E acho que é isso. Wesley, boa tarde, aqui Márcio Douza, repórter do Lance, parabéns pela convocação e boa sorte. Bom, são 2 jogos, já se falou, importantíssimos, né? Uma situação da seleção brasileira de 5º lugar na tabela, o Brasil chega pressionado, precisando pontuar. Isso atrapalha o trabalho de vocês comentam entre os jogadores a importância não só de vencer, mas principalmente de somar pontos visando a classificação? Obrigado. Como eu falei, tô chegando agora, mas acho que todos os jogadores sabem a posição que a gente está. Então, acho que todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E por ser jogadores que já estão acostumados a jogar Champions League, Premier League, então acho que esses jogos grandes é para jogador grande. Então a gente vai para esse jogo com a expectativa de ganhar, para fazer mais 3 pontos na tabela, para depois pensar na Argentina e tomara que a gente saia com esses 6 pontos. Wesley, tudo bem? Meu Caroline... Wesley, Natália Fiuza, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, parabéns pela convocação. Wesley, você falou aí dos conselhos do Gerson, mas eu quero saber se você recebeu conselhos de uma outra pessoa, Felipe Luiz, o cara que é da sua posição, é o seu treinador hoje, desempenhou com a camisa da Seleção Brasileira 44 jogos, disputou Copa do Mundo. Ele te aconselhou de alguma forma antes de você desembarcar para cá? E quero saber também se ele é uma inspiração, se ele te dá dicas aí a respeito do seu posicionamento, como que tem sido também essa relação com o Felipe Luiz. Obrigada. Boa tarde. Então, o Felipe Luiz, como eu falei, ele é meu treinador, mas virou um amigo. Antes era companheiro de equipe, jogamos junto. Eu sempre via ele como referência para mim, apesar de ser lateral oposto, né? Só que eu via, caramba, ele é muito bom, então tem que tentar fazer alguma coisa parecida com ele.
Aí virou meu treinador e eu peço ajuda. Tudo que ele fala pra mim tu tem que melhorar nisso. Chega no final do treino, eu falo, filho, vamos treinar esse negócio aqui. Bola nas costas, lançamento, cruzamento, essas coisas. Tudo que ele fala nos vídeos, pra mim, eu vou e peço pra treinar com ele no final. Posicionamento de corpo. E sobre a seleção, sobre o conselho, te falo que ele não falou nada. Não falou nada. Só foi até uma entrevista que ele falou, sobre, se perguntaram, né? Aí ele só falou que só falou, tá bom, tipo, vai lá, agora quem tá aqui é o Dorival e acho que quem tem na conselho é o Dorival. Wesley, tudo bem? Meu Carolina do Correio Brasiliense, parabéns pela convocação. E eu queria saber como o seu estilo de jogo ofensivo pode ajudar a seleção a reviver grandes momentos de laterais, né? Que é uma grande queixa a posição da torcida brasileira. Boa tarde. Espero ajudar bastante com o meu jogo ofensivo, que hoje é meu forte. Só que primeiro eu tenho que pensar em defender, né? Então, estamos estudando bastante. A minha equipe está estudando bastante, o time da Colômbia. Que se eu for titular, que é um sonho também, eu poder ajudar bastante. E peço conselho para o Dorival também, para o Juan, estão me ajudando. E que se eu estiver bem na parte defensiva, a parte ofensiva vai por si só. Wesley, boa tarde aqui. Felipe Camilo, Jogada 10. Parabéns pela convocação. Você foi convocado para uma posição que está muito aberta na seleção, né? Tem seu companheiro Danilo, que às vezes joga na zaga, na lateral, tem o Wanderson. Eu queria saber como é que você está vendo essa competição por uma vaga aí no time titular. Boa tarde, obrigado. Cara, muito feliz por estar participando dessa competição de posição, disputando posição com o Wanderson, jogador do Mônaco. Até falei para ele ontem, em 2021 ele jogava no Grêmio, né? Então eu estava na base. Falava, caramba, moleque, tu joga pra cá. Desculpa a palavra. Via ele jogando direto, na minha idade, só que ele já estava no profissional. Aí eu falava, quero ser igual a ele também. Quero estar no profissional logo. Então acho que é uma briga sadia. Acho que todos os jogadores vêm para cá para ser titular, para jogar com seu companheiro por posição, e isso aumenta o nível. Porque tu sabe que só tem jogador bom, então não dá para tu relaxar nenhum dia, apesar de ser poucos dias de treinamento. Todos os treinamentos tem que ser, como o Bruno falou, matar um leão por dia. E isso vai mostrar para o seu Dorival quem está preparado para começar o jogo. Wesley, aqui, Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? O Bruno, na coletiva anterior, falou de pouco tempo para trabalhar, então muito vídeo, muita conversa. Você agora falou que a sua equipe, imagino que você estava se referindo à seleção, a sua equipe agora já vem conversando bastante, você falou em focar em defesa, primeiro em defesa. Tem sido uma tônica do papo de vocês ontem e hoje, olhar bastante para essa questão defensiva, para esse jogo contra a Colômbia? Já está sendo conversado isso, apesar de você estar o primeiro treino com o grupo completo, hoje você falou que está ansioso, ainda não ter acontecido, mais tarde, só às 17. No papo, tem sido muito falado sobre a questão defensiva, olhando para esse jogo de quinta-feira contra a Colômbia? Desculpa, eu me expressei errado. Eu falo a minha equipe, os analistas e meus empresários. E como eu não primeira vez, então o pessoal da CBF mandou uns vídeos, né? Os caras que vocês mandaram uns vídeos de compactação, esse negócio como é que se fala? Bloco alto, bloco médio, passaram para mim, deve ter passado para os outros jogadores também. Então, os meus empresários pegaram os vídeos e vão me passar para mim ter noção de como é a seleção, entendeu? Não foi a conversa entre a gente. Entendi. Então, o seu foco ali era mais a parte defensiva para depois pensar na frente. Sim. Porque, como eu falei, estando bem defensivo, o ataque vai por si só. Wesley, boa tarde. Eduardo Semblano, no canal Foi Clear, tudo bem? Parabéns pela convocação. Eu escrevi um texto sobre você, tem um mês atrás mais ou menos, em pouco tempo, uma retomada de carreira muito abrupta, assim, muito forte, de um estágio de vaias, críticas, de cobrança, para um estágio de seleção brasileira. Até antes de ser convocado, porque, na minha visão, você merecia ser lembrado. Como passa pelo momento daquele lá atrás, sabendo que o Rio de Janeiro é uma cobrança muito grande, o Flamengo é uma cobrança muito grande, e chega na seleção brasileira em tão pouco tempo, como é que se trabalha isso internamente, sua cabeça, sua família, seus empresários, como é que funciona isso para você?
Boa sorte, bom jogo. Obrigado, boa tarde. Cara, como eu já falei em outras entrevistas, aquilo para mim foi aprendizado. Eu estava naquele momento, aí foi da minha cabeça eu pensar o que eu vou fazer agora. Vou ficar aqui me lamentando, escutando o que todo mundo fala de mim, que por fim tinha umas coisas que era verdade, ou vou melhorar para eles verem que eles estão errados. Parei, pensei, comecei a construir minha família de novo. Como eu falei, o Gerson foi importante nisso também. Meu empresário também me ajuda muito, o Marlio. Comecei a construir tudo de novo, botar a cabeça no lugar, focar nos jogos, no treino, querer aprender. Acho que minha vontade de aprender foi maior que minha tristeza. Então, acho que essa reviravolta veio daí, desse processo da Atalanta, que eu não fui para lá. E comecei a evoluir. Ao chegar no nível dos torcedores me pedir na seleção, que a primeira vez que eu vi um comentário assim, ele tem que ir para a seleção, eu falei, esse cara tá maluco. Que para mim não era normal, eu estava começando a evoluir ali, só que daí eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei, caramba, eu estou indo pelo caminho certo, vou continuar. Fui continuando, fui querendo aprender, e quero aprender muito mais. Kiyomi Nakamura de Best do Japão e Izinha. Tipo, continuidade de pergunta como você falou que passou vários momentos e tem muita ajuda para superar tudo, mas o que te deu essa força para superar tudo, além de sua própria força, família ou alguma lembrança ou alguma palavra ou quando fica triste sempre ouve alguma música, o que te deu essa força? Acho que a minha força foi a minha história de vida, que acho que todo mundo já ouviu um pouquinho dela. Então eu pensei, como eu já tinha há um tempo atrás tinha pensado em desistir do futebol, falei, vou desistir agora de novo, já cheguei até aqui. Falei, não, vou desistir não. Se eu já estou até aqui, eu vou arrumar algum jeito. De algum jeito eu tinha que sair daquilo ali. E foi isso que eu botava na minha cabeça. Eu acordava todos os dias motivado, feliz, mesmo todo mundo me xingando. Acordava motivado, feliz. Eu falei, eu vou fazer isso mudar, vou fazer esse cenário mudar. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer o cenário mudar. Wesley aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa tarde. Você atua no futebol brasileiro, veste a camisa do Flamengo e, pelo outro lado, tem um adversário, que é a Colômbia, que pode ser a sua estreia pela seleção. E por lá tem um jogador que é protagonista, e você vai fazer um encontro com ele novamente, né? Em menos de uma semana, que é o John Arias. Eu queria entender de você se existe alguma maneira de analisar esse adversário, já que você está encontrando ele pela terceira vez durante essas semanas, e se fica mais fácil até mesmo de você reencontrar o Arias, o Flamengo foi campeão dentro dessa semana, como é que fica aí esse sentimento para poder fazer a sua provável estreia contra a Colômbia? Obrigado. Boa tarde. Cara, sobre o John Arias, tenho que falar, um jogador de seleção brasileira, um jogador muito qualificado, dá trabalho para todo mundo. Então, como eu falei, a gente recebeu os vídeos e com certeza deve ter vídeo individual para todos os setores. Vou procurar estudar ele mais, apesar de já ter jogado bastante vezes contra ele, só que é um jogador que tem que tomar cuidado. Não pode dar espaço, não pode deixar ele pensar. O cara é forte, então vou fazer o meu máximo se eu estiver em campo para tentar anular ele.